Olá, queridos irmãos, amigos. É sempre um grande prazer poder estar aqui no Centro Espírita Lar João Batista. Obrigado aos dirigentes pelo convite, em especial nossa querida amiga Jo. Espero que todos estejam bem. O nosso tema de hoje, que nós vamos abordar breves reflexões, é intitulado Sal da Terra, Luz do Mundo. Por meio dessas reflexões, queremos entender e passar a mensagem de Jesus sobre o que ele queria dizer com isso. Quem é o sal da terra? Quem é a luz do mundo? Então, esperamos que até o final dessas breves palavras, reflexões, possamos entender esse conteúdo sobre o ponto de vista da doutrina espírita, sobre o ponto de vista dos ensinamentos de Jesus. Essa passagem nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. E alguns trechos das nossas reflexões, nós vamos pedir licença para poder ler algumas passagens, de Mateus e também algumas passagens de Espíritos que muito nos orientam nessa jornada de estudo e aprendizado da doutrina espírita. Mateus, no versículo 13 a 16 do capítulo 5, nos afirma: Vós sois o sal da terra. Observem, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, toda nossa palestra vai se basear nessa passagem do Evangelho e, vez por outra, iremos trazer novamente alguns desses fragmentos para que nós, de fato, possamos compreender a profundidade com que Jesus nos trouxe esses ensinamentos. É interessante observar que esse texto está posicionado logo após as bem-aventuranças, levando-nos a interpretar que Jesus, após levantar o ânimo dos caídos, dos estrupiados, se dirige aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que o acompanham para apontamentos, de responsabilidade e conscientização quanto aos compromissos que se deveriam assumir com os seus colaboradores, diretos. Em uma passagem do livro Em Torno do Mestre, ditado pelo Espírito Vinícius, existe um capítulo, ou melhor, um item chamado Sal da Terra, em que Vinícius, de um modo geral, ele nos afirma que vós, sois o sal da terra. É uma singular analogia. Que relação haveria, então, entre o sal, o minério, e os discípulos do Senhor? Nos perguntamos ainda, que pretendia Jesus dizer com essas palavras? Vejamos, segundo a sua segura autoridade, o papel que o sal representa em nosso meio, é que o sal é um mineral precioso, difusamente espalhado no nosso globo terrestre. Em toda parte vamos encontrar o sal, segundo as necessidades previstas em cada natureza. Nós o vemos em abundância, desde as camadas secas, cristalinas, em certas regiões, até a formidável quantidade que dele se encontra diluída,
nas massas enormes de água, os mares, de que se compõem diversos lagos e todos os mares de nosso orbe. A influência que o sal exerce em nosso organismo para lhe manter o equilíbrio fisiológico é de capital importância, nós sabemos disso, dependendo de seu indispensável concurso à manutenção do bem-estar físico dos seres vivos. Examinado sobre o aspecto físico, pensemos um pouco sobre o aspecto químico, né? Onde nós podemos perceber que Jesus nos ensina que, seja na terra, seja no mar, ele é sempre o mesmo. Quais são essas características químicas? Ele é inalterado, inalterável, dotado de qualidades essenciais conservadoras, mantém-se incorruptível, preservando ainda os corpos que com ele entram em contato. Muitos de nós já passamos pela experiência no passado, quando não existia geladeira em larga escala, das pessoas salgarem a carne, não era isso? E por que salgavam a carne? Para poder manter as propriedades dessa carne. Ela secava e ela não apodrecia. Então, o sal é esse elemento químico com essa capacidade, essa potência. Eis aí, precisamente, o que Jesus quer, né? Que sejam os seus discípulos elementos preciosos de grande utilidade na economia social, tipos de honestidade, incorruptíveis e preservadores da dissolução moral, no meio em que se encontrarem, seja lá onde for. Ele quer, em suma, que seus discípulos se distinguam na esfera espiritual pelos mesmos predicados, ou seja, pelas mesmas qualidades, porque se distingue o sal no plano físico. Na passagem de Mateus, versículo 13 do capítulo já citado, que é o capítulo 5, Mateus afirma, na verdade, Mateus citando Jesus, vós sois o sal da terra. Na condição de condimento, o sal deve ser utilizado de maneira o quê? Adequada, comedida, de modo balanceado. Se utilizado abaixo da quantidade necessária, torna-se um alimento insípido, ou seja, sem gosto, sem sabor. Por outro lado, se em doses altas, torna-se um alimento excessivamente salgado, né? Podemos afirmar incapaz de ser digerido. Semelhantemente, o aprendiz e o auxiliar dos núcleos espíritas devem agir junto às pessoas com necessidades ou sofrimentos, de forma comedida, discreta, equilibrada e temperada. A imagem do sal é a de um componente que explicita essa postura no campo do trabalho que nos é disponibilizado pelo plano maior. Simboliza ainda o sal, nesse aspecto, o imperativo do equilíbrio, principalmente das emoções, assim como a utilização dos valores morais e intelectuais de que já dispomos com segurança, não é, através do Evangelho, a fim de que possamos cooperar de modo coerente e eficiente na tarefa que nos é confiado. No livro de Richard Simonetti, A Voz do Monte, existe uma passagem muito interessante, né, em que ele aborda outro aspecto que o sal sugere, que é o da conservação, pois os ensinamentos de Jesus devem permanecer inalteráveis, né, conservados. Por tudo que representa, o Evangelho é de aplicação indispensável para dar sabor à existência, tornando-se saudável e feliz. Sem ele, a vida ficaria, como é que podemos dizer, insípida, sem gosto, sem atrativos, monótona, tediosa, diria.
complicada, ainda que as circunstâncias sejam as mais favoráveis, ainda que a aparência seja magnífica, se ficarmos sem o evangelho, essa falta de paladar irá nos surgir. Em verdade, nada na existência terá sabor de felicidade autêntica sem o evangelho. Nenhuma associação humana, seja no lar, no trabalho, na comunidade de modo geral, se fará com equilíbrio e proveito sem o evangelho do Cristo. Jamais estaremos em paz com a própria consciência, sem uma pitada de evangelho em tudo o que fizermos. O que significa que o empenho de aplicar de conformidade com tudo o que fizermos, o que significa a conformidade das circunstâncias, o que devemos colocar uma pitada, um pouco de tolerância, um pouco de carinho, uma pitada de bondade, uma pitada de sacrifício, um pouco de renúncia em favor dos semelhantes. Essas pitadas, esse um pouco de, com equilíbrio, é necessário na vida de todos nós. E Mateus avança, né? Quando lembra que Jesus afirmou: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se o sal for destituído do seu componente ativo, torna-se insosso, sem gosto. No sentido espiritual, podemos afirmar que a pessoa que se desperta para o Cristo é uma pessoa ativa e não uma pessoa sem gosto. Não se abate perante os fracassos e enfrenta com ânimo os desafios da vida. Só quem se nutre desta dinâmica da vida incansável consegue atingir as metas delineadas, como nos adverte o Evangelho em Mateus capítulo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E com isso não estamos falando aqui em sacrifícios desumanos, mas sim a necessidade de continuarmos persistindo, né? Perseverando diante de uma dificuldade, diante de um problema que precisa ser superado. Se o sal se tornasse insípido, se perdesse as qualidades especiais que o caracterizam, propriamente dito, se tornaria de todo modo imprestável, visto que não se poderia aplicar as outras funções além daquela que ele é essencialmente própria, né? De dar gosto, de preservar as características daquilo que ele toca. Outro aspecto sucede com relação à fé que faz o cristão. Se ela se desnatura dos predicados que a contornam, se tornaria de todo inválida e inútil. Queremos chamar aqui a atenção para a necessidade da conservação do Evangelho. Aproveitarmos as coisas boas que a vida nos dá, mas sem sair do rumo dos ensinamentos de Jesus. A religião que não promove o aperfeiçoamento do espírito, que não constrói e não consolida o caráter do homem, podemos afirmar, não é religião. É como se fosse um sal insípido, que mais cedo ou mais tarde cairá fatalmente no desprezo. Se os discípulos do Cristo são o sal da terra, não vêm se tornar insípidos, isto é, corruptíveis ou contaminados pela influência inferior que os afastam da vivência do Evangelho. O legítimo servidor do Senhor, ou seja, aqueles que seguem Jesus, onde quer que se encontre, está sempre orando e vigiando. Sabe para quê? Para que não canhamos em tentações. O próprio Jesus nos afirmou: orai, mas vigiai, para que não caias em tentação. Mais do que nunca, essa máxima precisa ser entendida, sentida e vivida por cada um de nós.
Não se deve permanecer um instante sequer inativo. Devemos agir sempre. Devemos dar a conhecer como as árvores pelos frutos que produzem, pelas ações que exercem. Não podemos nos furtar, nos ocultar. É uma relação permanente, de troca. Pelo exterior, pode confundir-se com outros minerais, o sal, mas entrando em relação, em contato com esse sal, sua essência revela-se pronta e distinta de qualquer outro mineral. Nunca devemos assimilar as impurezas de outrem, assim como faz o sal. Transmite invariavelmente seu poder purificador. O sal não se macula, ainda que mergulhado na imundície. Sai ileso de todas as provas, vence em toda a linha. Interessante. Jesus, há mais de 2000 anos, faz essa associação. 2000 anos depois, a gente percebe o quanto a analogia, as metáforas usadas por Jesus são válidas. No exercício dessa função está todo o seu valor, toda a sua incomparável importância do sal associado às ações que nós, seguidores de Jesus, devemos fazer. Seguindo mais além, Jesus afirma: vós sois a luz do mundo. Essa afirmativa evidencia, mais uma vez, a postura educativa. A própria evolução dos seres é um caminho que vai das trevas para a luz. É gradativa. Nascemos simples e ignorantes e vamos galgando, através das nossas experiências, o exercício do livre-arbítrio, ações, condições que vão nos iluminando. A luz é o ponto de referência, também no sistema evolucional que se irradia por todo o universo. Nos planos mais profundos da alma, é o foco clareador da mente, em suas nuances de razão e sentimento, garantindo esclarecimento segundo o reconforto, os corações e mente que confortamos. Posicionados como aprendizes de Jesus, que assim nos colocamos, os discípulos sinceros serão sempre os elementos refletores de maior ou menor limpidez, da luz soberana que irradia por toda parte, em plenitude com o próprio Cristo. Nesse sentido, nós encontramos em O Livro dos Espíritos, pergunta 622. Allan Kardec pergunta: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a lei? Olha o que os Espíritos respondem. Indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que viveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Jesus é um desses exemplos e, para nós, posso afirmar, o maior exemplo de iluminação da humanidade. Mais à frente, Mateus capítulo 5, versículo 14, nos lembra, na fala de Jesus: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que podemos extrair disso? Que diante da multidão sofrida que caminha em sua marcha evolutiva, é importante que aqueles que mais sabem não guardem consigo o conhecimento adquirido. Então, nós que estamos bebendo do Evangelho não podemos nos furtar de passar essa mensagem. Este conhecimento precisa ser espalhado, difundido, compartilhado com os irmãos em humanidade. São conquistas grandiosas que não podem ser escondidas, guardadas de forma egóica. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, nos traz uma mensagem de caráter ímpar. E aí eu peço licença a vocês para lerem esses 2 parágrafos na íntegra. Emmanuel intitula essa passagem de "Que fazer de especial?". Ou seja,
O que é que nós fazemos de especial? E a relação tem total com o nosso tema. Emmanuel afirma: iniciados na luz da reencarnação nova, os espíritas cristãos possuem patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Emmanuel que está afirmando isso. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Ou seja, meus irmãos, aqueles que conhecem os ensinamentos dos espíritos podem até não querer passar à frente, mas, nesse caso, estão atraindo para si mais responsabilidades, não é? Porque o conhecimento que nós temos é tão gigantesco, né? Comparado àqueles que ainda não conhecem as realidades espirituais, que nos impunge, né? Nos impele para que façamos algo com esse conhecimento. E Emmanuel continua que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Não estamos aqui por prazer apenas. Estamos com a missão de nos aperfeiçoarmos. Só que para conseguirmos nos aperfeiçoarmos, é necessário colocar a mão ao outro, né? Nos doarmos, auxiliar, fazer algo de útil, divulgar o evangelho. Que a existência da esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que eles dizem respeito no campo infinito da vida. Então, por meio dessas palavras, a gente pode perceber, não é? O quanto o Evangelho de Jesus é poderoso em nossas vidas. Jesus, nessa passagem do sal, de afirmar que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Jesus compara os seres, Jesus compara os seus ensinamentos com a luz, né? Que afugenta o quê? As trevas. A luz que ilumina dá significado à vida e valoriza, mas se procurarmos em suas lições apenas conforto e bem-estar para nós mesmos, sem compreender o seu apelo maior, convocando-nos à fraternidade, então sua claridade, a sua luz ficaria aprisionada no vaso do nosso egoísmo. E de nada valeria, pois, apesar de tê-la, continuaremos na escuridão de nossas mazelas. Ou seja, eu adquiro a luz, mas de que adianta ter essa luz apenas para dentro? Eu preciso expô-la, preciso apresentá-la. E Mateus, no versículo 15, afirma: nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Velador, uma espécie de mesa. Então ninguém pega a vela, a luz, e coloca embaixo da mesa. Colocamos no velador, que é o local onde se coloca no lugar mais alto da casa para iluminar a casa como um todo. Nesse aspecto, a luz simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo capaz de nos transformar para melhor, nos libertando do vale de lágrimas e de dores onde usualmente estamos relegados, né, a passar, ainda que por um período. A candeia deve ser colocada não debaixo do alqueire, encoberta pela indiferença ou interesses pessoais, mas no velador, para que possa oferecer luz a todos. É óbvio que cada um assimila de acordo com as suas percepções e com o seu piso evolutivo.
A plena capacidade de radiação da luz indica que o espírito de solidariedade, amor, cooperação, cooperativismo, que deve estar presente nas relações humanas. Nesse sentido, os núcleos espíritas, as casas espíritas, vêm oferecendo, ao lado dos programas de estudo, oportunidades de viver a mensagem cristã com simplicidade e modéstia. Em um dos seus livros, o Richard Simonetti afirma: uma vez que o luzir do evangelho em nós está condicionado à prática do bem. Por isso, o verdadeiro cristão é alguém cujo comportamento é invariavelmente edificante. Ou seja, é necessário, para sermos cristãos, não apenas conhecer de cristianismo, não apenas conhecer dos ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores. É necessário esparzirmos esse conhecimento, colocarmos em prática. Caso contrário, torna-se logo, logo letra morta. No versículo 16 do capítulo 5, Mateus nos traz a informação: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Jesus nos convoca a resplandecer a luz das nossas conquistas evolutivas, em benefício não de nós, mas dos companheiros de jornada, saindo do nosso egocentrismo crônico, estabelecendo assim canais de entendimento e compreensão mútua. O vocábulo resplandecer no versículo possui significado de carga magnética muito grande, imprimindo sentimentos de fé e de esperança em nós próprios e nas pessoas que nos cercam. O esforço de resplandecer os nossos sentimentos mais puros será sempre perseguido e aceito por quem quer que seja. A esse propósito, lembramos a extraordinária figura de Alcione no livro Renúncia. Quem não teve oportunidade de ler, que o leia. É um livro maravilhoso em que o espírito de Emmanuel ele nos afirma que, atingindo, Alcione, estágios angelicais da evolução missionária, em volta na Terra, ela não precisava mais reencarnar, mas ela voltou por iniciativa própria, a fim de ajudar um grupo de totalados. Sua presença em torno do mundo, embora no anonimato, de condições muito humildes, tornou-se tão marcante que todos quantos com ela conviveram foram invariavelmente influenciados por ela. Então, um espírito de alta envergadura, que não precisava nem estar aqui entre nós, mas aqui ela estava, para poder ajudar, auxiliar. Esse é o exercício pleno do Evangelho. E Mateus ainda cita: e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nessa passagem, o Pai está sempre nos céus. Isto é, nos planos de vibrações mais elevados. Não estamos nos referindo ao céu físico, mas Deus está nos céus, nos planos de vibrações elevadas. Será sempre honrado e louvado todas as vezes que praticarmos o bem e nos mantivermos fiéis às manifestações de sua vontade. Os tributos da glorificação devem, pois, ser encaminhados ao Senhor, que é o legítimo doador, autor e direcionador da vida. Tudo emana dele, não é? E é natural que, quando fazemos coisas boas e benéficas, todas as nossas ações não passam incólume, com certeza. O espírito Meimei, no livro Pai Nosso, não é? Tem um capítulo intitulado Pai Nosso que estás nos céus. Capítulo 1. Ela nos afirma: se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte,
e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados, mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra, quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Profundo essa passagem de Meimei. Meimei vem nos abrir os olhos para dizer, olha, não é apenas sua família que existe, não. Existe a família do planeta. Existem os irmãos em humanidade. Que apenas quando nós tivermos essa capacidade de enxergarmos, não é, o outro, é que nós vamos ser capazes de verdadeiramente entender os ensinamentos de Jesus. Digamos que a nossa família, a nossa comunidade mais próxima, os nossos entes queridos, é um teste, é uma escola, é um momento de passagem que nós estamos experimentando a fraternidade, o amor, não é? Mas é necessário sairmos desse campo, desse núcleo fechado para a humanidade. É necessário que a gente perceba na vizinhança, é necessário que a gente perceba nos colegas de trabalho, é necessário que percebamos no nosso bairro o quanto é importante termos um olhar de auxiliar, o olhar de ajudar, e não apenas de criticar, de julgar. Ser o sal da terra, ser a luz do mundo, exige de nós que sigamos o Evangelho. Se conseguirmos seguir o Evangelho, estaremos cumprindo os ensinamentos de Jesus. E com essas palavras, breves reflexões, concluímos a nossa palestra de hoje sobre o tema já falado. E para encerrar esse nosso encontro, nós trouxemos aqui um breve poema citado pelo espírito Cruz e Souza, psicografado por Chico Xavier, intitulado Ide e Pregai. Cruz e Souza nos afirma: vós que tendes as rosas da bonança, enlaçadas na fé mais doce e pura, ide pregai na noite da amargura o evangelho do amor e da esperança. Toda luz da verdade que se alcança é um reduto de paz firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura, sobre a qual a vossa vida já descansa. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos torturados. Conduze a mensagem luminosa da caridade lúcida e piedosa, redentora de todos os pecados. Muita paz, queridos irmãos, que essas breves mensagens em torno de sermos o sal da terra, a luz do mundo, possa ter, de alguma forma, tocado, ainda que seja um espírito, não é? Encarnado ou desencarnado. E que possamos ter uma semana de paz e de muita bênção. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.